Vem aí, Namoro Blindado. Um novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Meus namoros nunca dão certo. Estou namorando há 1 ano e ainda não sei se ele é a pessoa certa. Namoro Blindado. Para você já começar certo. Em breve, nas melhores livrarias. Elas são lindas, inteligentes, poderosas, bem-sucedidas e solitárias. Essa realidade de mulheres bem-sucedidas e solitárias é mais comum do que imaginamos. A apresentadora Ana Maria Braga integra a lista dessas mulheres fortes, poderosas, mas que estão sozinhas. A apresentadora, que completou 67 anos recentemente, é considerada uma mulher forte. Travou batalha contra o câncer 3 vezes. Ana Maria também se casou por 3 vezes e assumiu diversos relacionamentos. Mas a apresentadora afirma que está solteira novamente. Outra famosa que se encontra no mesmo estado civil é Suzana Vieira. A atriz de 73 anos esbanja boa forma e uma carreira invejável. Mas a vida amorosa da atriz é uma verdadeira novela. Foi casada por 3 vezes e também já se envolveu em muitos relacionamentos e polêmicas por conta dos namorados. Muitos deles anos mais jovem que ela. Beijinho no ombro para quem tem disposição. Todas essas mulheres aparentam ser fortes, poderosas e completas. Por que será que elas estão sozinhas? Qual deve ser a verdadeira força da mulher? Se a mulher não souber qual o significado da verdadeira força que ela deve ter, o resultado na vida pode ser desastroso e levá-la à solidão. Segundo pesquisa publicada por revista americana com mais de 3 milhões de pessoas, sentir-se só pode reduzir nossa longevidade em 30%. Além disso, a solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros ao dia por toda a vida ou encontrar-se obeso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Bem-vindo, Bianca, tudo bem? Tudo bem, Renato, Cris. Então, essa matéria aí mostra um dos mitos, né, da mulher forte. A mulher forte, segundo a sociedade hoje, ela está pagando um preço alto e por isso a gente está questionando essa força, que não é só força da mulher, porque parece que a gente está aqui criticando a mulher, né, por ser forte, mas isso a mesma coisa aplica para o homem, porque a verdadeira força, nós estamos aqui levantando essa bandeira de que a verdadeira força não leva à solidão, nem a solidão do homem e nem a solidão da mulher. Você vê que esse assunto é um assunto que não se fala, né, porque essas mulheres normalmente são admiráveis, são mulheres bem-sucedidas, essas mulheres têm tutu, né? Elas têm dinheiro, elas têm a independência que tanto elas procuraram ter. Mas, ao mesmo tempo, existe esse lado escondido da vida delas, né? Que é o lado amoroso, que elas vivem tendo alguns probleminhas ali, que às vezes você vê, né, no caso das celebridades, você até vê notícias. Fulana separou, de novo, casou de novo, né, separou de novo. Você vê algumas notícias, mas você não leva muito aquilo muito a sério, porque você pensa assim, é o meio que elas vivem, né? Só que isso acontece também com as mulheres que não são celebridades, né, Bianca? Exatamente. E até mesmo com mulheres casadas, né? Recentemente eu conversei com uma pessoa que ela é casada e ela se considerava uma mulher forte. Mas qual era a queixa dela? O meu marido é um Zé Ninguém, o meu marido não comparece, o meu marido não é provedor, o meu marido não cuida de mim. Então, assim, mesmo a mulher casada, ela pode confundir essa força. Né? Por ela ser independente, trabalha, às vezes ganha mais do que o marido. Porque essa força, ela dá uma impressão, Renato, que é boa. Que é bom ter essa força, que é bom ser assim. Então, todas as mulheres ficam assim, não, eu quero ser assim, eu quero ter essa força. Quando a mulher não tem essa força, ela
ela pensa assim, bom, aí é outro tipo de força, né? Bom, eu aguento muito, né? Eu estou aqui, sabe? Eu sacrifiquei toda a minha vida para ficar com essa pessoa que me maltrata, mas eu fico aqui com ela. E as amigas falam, poxa, como você é forte, olha tudo que você tem suportado por amor, olha que força que você tem. Então, fica tudo confundido, né? É bem complicado. É uma força falsa que nós estamos tentando abrir os olhos das pessoas para entender que essa força é uma força falsa. A verdadeira força não leva à solidão. A verdadeira força não é você aguentar tudo calada. A verdadeira força leva você à parceria. A verdadeira força leva você a colocar limites. Leva você a saber falar e ser ouvida. A verdadeira força não faz você pisar no homem e muito menos deixar você ser pisada por ele. Então, nós temos aí na sociedade hoje uma aparência de força que, na verdade, está sendo a maior fraqueza das mulheres no quesito amoroso. Porque ninguém fala disso, né? As pessoas pensam que o problema está no quesito amoroso, no sentido assim, o amor que está se esfriando, as pessoas são ruins, ninguém quer ter amor. O amor que é problemático. É o amor problemático, o casamento é problemático, os homens são problemáticos, né? A culpa está se colocando em tudo menos na questão que, não será que essa força que você tem usado, mulher, não está te prejudicando? Já parou para pensar? Eu imagino, Renato, quantas mulheres vivem esse ciclo vicioso de entra num relacionamento, sai de um relacionamento e tal, e elas gostariam de ter alguém que fique ali, né? Mas quando essa pessoa começa a tocar nessa força dela, ela fala, não, isso aqui não. Isso aqui não, isso aqui faz parte da minha pessoa, da minha essência e tal, né? Levanta aquela bandeira da feminista e aí aquele relacionamento não funciona e ela fica pensando assim, bom, tá vendo? As pessoas hoje em dia, né? A culpa é sempre do homem, não é? Né? A culpa é sempre do homem, não estou aqui sendo advogado dos homens, eu sei que os homens têm a parte deles, nós estamos falando hoje da força da mulher, então não vou aqui falar das falhas do homem, que são muitas. Mas o que eu quero dizer aqui, com respeito ao erro de muitas mulheres consideradas fortes, é que elas, quando são infelizes no amor, elas colocam a culpa sempre no homem. Que o homem hoje não quer compromisso, porque o homem hoje só quer sexo, porque o homem hoje não tem iniciativa, é fraco, não tem homem à minha altura. Então a culpa é sempre do homem. E ela não está vendo como que ela também está contribuindo para o problema da vida amorosa porque dela. Porque ela passou por uma lavagem cerebral, né? Hoje, a força, as pessoas veem força nessas coisas, nessas atitudes, de ser bem independente, de ser bem, se sentir superior ao homem. As mulheres veem isso como força. Tanto é que quando existem assim, até um grupo de mulheres, eu imagino que você, Bianca, já deve ter passado por isso. Algumas mulheres até olham de forma diferente, até um pouco com uma certa, assim, discriminação contra mulheres preconceito contra mulheres que não se comportam assim, desse jeito, né? Elas ficam assim, isso aí não é mulher. Essa mulher aí é ridícula. Anulada, fraca, né? Amélia. Não, às vezes não é Amélia, não é anulada, mas não é do jeito delas, então elas acham que... Por exemplo, eu lembro que uma vez eu vi um comentário de uma pessoa que estava me criticando porque eu não falo tanto quanto você. Realmente é um problema sério. Muitos, Cris. Sabe que a gente recebe alguns comentários assim. É um problema sério. Né? E elas não sabem que por causa disso é que as pessoas lembram mais do que você fala do que eu falo. Né? Invariavelmente, as pessoas que assistem o nosso programa, as pessoas que vêm às nossas palestras, quando elas dão algum depoimento de como foram ajudadas, elas invariavelmente lembram. Uma dia a Cristiane falou
um dia a Cristiane mencionou... Então, é porque as pessoas Isso é porque ela fala pouco. Né? As pessoas pensam, Renata, as mulheres pensam que se eu fosse forte, eu ia falar mais que você, eu ia interromper você, como a gente vê muitas vezes nos programas, né? Se tem um homem e uma mulher, a mulher interrompe o homem, a mulher que tem que aparecer, ela tem que falar, ela que é a certinha. Nos filmes você vai ver isso, a mulher que é a que sabe fazer as coisas direito, o homem é todo atrapalhado, o homem não sabe fazer nada bem. Quer dizer, hoje as mulheres pensam que elas têm que ser superior. E se eu não estou falando tanto quanto você, ou se eu não interrompo você, eu sou anulada. Uhum. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se quantidade de fala, né? Pois é. Significasse qualidade de fala, então realmente a gente poderia até argumentar essa questão. Mas a questão aqui, Cristiane, é que essas mulheres, muitas vezes, elas não entendem que por causa de atitudes como esta, que elas estão ficando sozinhas, estão ficando isoladas. Exato. Porque ninguém quer ficar ao lado de uma pessoa que pisa, que humilha, que quer competir. Que está competindo, né? Exatamente. O homem, especialmente. Um casamento não é sobre competição, é sobre parceria. Não é sobre isolamento, você ficar isolado, isolada. Não, o meu dinheiro, os meus objetivos, a minha vida, a minha carreira. Casamento não é sobre meu, é sobre nosso. E essas mulheres, e muitos homens também, têm a ideia hoje do meu, eu primeiro, o que eu quero. E isso vai isolando a outra pessoa. Então ela vai trocando de parceiro, achando que o problema está com o parceiro, e o problema está na atitude dela. Nós temos visto a história da doutora Eunice, acompanhado aqui no programa nos últimos dias, a história da doutora Eunice, uma doutora formada na USP, uma pessoa de grande competência na área médica, reconhecida no seu trabalho. Depois de 16 anos de casamento, ela terminou o seu casamento, o casamento acabou e por própria admissão dela, por causa do orgulho que ela tinha, por causa dessa concorrência que havia entre ela e o marido, porque ela aprendeu com a mãe dela a não depender de homem. Então veja que esse ensinamento, essa força que ela aprendeu, resultou na solidão dela. E a gente não está falando aqui, tá? Porque eu sei que já estou ouvindo mulheres falando isso. Então quer dizer que eu tenho que depender de homem? Não, esse é outro problema da mulher, da tal mulher forte. Ela ouve o que ela quer ouvir. Ela não ouve o argumento completo, ela só ouve o que ela quer ouvir. Quando ela ouve uma coisa que ela não concorda, ela já ataca. E isso não é só a gente, não. Isso é no casamento, isso é no relacionamento, é na sociedade, de forma que essa mulher se torna uma mulher áspera, uma mulher indesejável. Deixa eu falar uma coisa pra você, mulher. Você pode me odiar e nunca mais querer assistir esse programa, mas você vai ouvir. Antes de mudar o canal, você vai ouvir a verdade. Você vai ouvir a verdade, ok? Você que faz isso, você que é uma mulher reativa, você que é uma mulher impulsiva, vítima das suas emoções, você que é uma mulher que não pode ver um homem falando de mulher que ele é machista. Você é uma mulher indesejável. Você é uma mulher que nenhum homem quer por perto. O seu fim vai ser a solidão. E eu não estou amaldiçoando você, eu estou alertando você. Alertando você, porque eu não quero isso para você, eu não quero isso para nenhuma mulher e nenhum homem. Mas eu estou alertando você, algo que talvez você só vai ouvir porque eu estou aqui na televisão e eu não posso te ouvir. Porque se eu estivesse na sua cara falando isso, você ia cortar minha cabeça. Porque ninguém pode falar a verdade para você. Muitas mulheres hoje não podem ouvir a verdade, porque elas reagem, elas crucificam quem está falando a verdade para elas. Então, eu estou falando para você, mesmo que você me odeie, mesmo que você nunca mais assista a Escola do Amor, não interessa. Eu não estou preocupado em você gostar de mim. Eu estou preocupado em alertar você. Porque se você acha que a força é aquela força que leva à solidão, então boa sorte com essa força. Boa sorte, porque a força que eu estou apresentando a você não é a força que leva a mulher à solidão. É a força que leva a mulher à parceria. É a força que leva a mulher não a uma submissão cega ao homem. Não. É a força que leva a mulher a uma missão muito clara ao lado de um homem que a ama. É essa força, é dessa força que eu estou falando. A mulher que sabe ter equilíbrio. Essa mulher
Ela sabe ser gentil, mas ela também sabe ser enérgica. Ela sabe ser graciosa, mas ela também sabe ser poderosa. É essa força que eu estou falando da mulher. Então, se você quer a verdadeira força, nós estamos falando com você a respeito dela. Se você quer me atacar por causa de uma coisa isolada que eu falei e você não entendeu o contexto, porque o seu cérebro está muito contaminado com as teorias feministas desse mundo, muda de canal em 3, 2, 1, agora. Tchau. Agora, para você que ficou, eu quero convidar você para vir participar da nossa palestra nesta quinta-feira, feriado, onde nós vamos falar sobre as mulheres mais fortes. Preste atenção. Bem-sucedidas por um lado e infelizes do outro. A verdadeira força não combina com a infelicidade. A verdadeira força não leva à solidão, mas à união. Não leva à independência, mas a saber de quem ela pode depender. Não leva a uma submissão cega, mas a uma missão clara ao lado de quem a ama. Uma mulher forte sabe ser as duas coisas, gentil e enérgica, suave e poderosa. Na Terapia do Amor, evento especial, Mulheres Mais Fortes. Aprenda como se tornar uma mulher forte e feliz no amor. Dia 21 de abril, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Mulheres que querem ser mais fortes, que querem a verdadeira força, estão convidadas para estar com a gente nesta quinta-feira na Terapia do Amor. 8 horas da noite, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão. E essa palestra não é só para mulheres, é para homens também que desejam muito uma mulher forte, que sabem apreciar uma mulher forte, porque eles sabem que uma mulher verdadeiramente forte não vai pisar neles e muito menos ser aquela mulher anulada, que é um zero à esquerda dele. O homem, ele gosta de uma mulher forte, ele aprecia, né, uma mulher forte. E muitos homens até, eles se interessam pela mulher forte errada, né? Porque essa força, aparentemente no início, é legal, né? Mas depois, quando ele se sente ameaçado, quando ele sente que ela está anulando o lado masculino dele, né? o masculino nele, então ele acaba perdendo interesse. Então ele precisa conhecer o que é ser uma mulher forte para que ele possa escolher, se ele está solteiro, escolher bem. E se ele tem uma esposa que tem essa força demasiada que atrapalha o relacionamento, ou essa mulher fraca, né, anulada, que ele vem ajudá-la a se tornar essa mulher mais forte, mais atraente, muito mais sexy. E você, homem, que quer saber como fazer isso, então, nesta quinta-feira, esteja com a gente na Terapia do Amor. E mulheres, você que tem uma filha, você quer que a sua filha seja mais forte, sua filha talvez vive sofrendo na mão de namorado, passa de namorado em namorado, você, pai, sofre vendo a sua filha passar na mão de vários namorados e você sabe que ela precisa ser mais forte, mas ela não consegue. Você tem uma irmã, você tem uma mãe, uma amiga, e você vê que aquela amiga precisa ser mais forte na questão amorosa. E ela simplesmente não sabe e você não sabe como ajudá-la. Convida essa amiga para vir com você nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor. A palestra é gratuita, aberta ao público, temos estacionamento no local, creche para os seus filhos, tudo gratuito. Você é bem-vindo, mas chegue antes das 8 horas. As portas se fecham em ponto às 8 da noite. Mais detalhes e endereços onde você pode encontrar a Terapia do Amor na sua cidade, você pode acessar agora o site terapiadoamor.tv ou ligar para o 0 Operadora 11 3573 3535. E eu quero lembrar os nossos alunos cariocas que nós estaremos aí no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, no dia 28 de abril. Não esta quinta, próxima, 28 de abril, no Rio de Janeiro, na Terapia do Amor, às 19 horas e 30 minutos, neste endereço. A antiga Avenida Suburbana, 4.242, ali em Del Castilho, às 19 horas e 30 minutos em ponto. Chegue antes para você conseguir um lugar bom ali no Rio de Janeiro, tá bom? Então, nossa visita, acho que nossa primeira visita em mais de
3 ou quase 4 anos, né, que a gente foi no Rio de Janeiro fazer uma palestra da vida amorosa. Então, estamos aí levando bastante surpresas e ensinamentos para você, tá bom? Alunos cariocas no Rio de Janeiro, mais detalhes no site terapiadoamor.tv. Vamos continuar agora acompanhando a história da doutora Eunice. Veja só, ela vai concluir hoje o que aconteceu na longa carreira de vida dela, pessoalmente, no casamento, na vida pessoal e com os filhos. Guilherme, a sua primeira experiência, como foi na altura, sua participação nessa? Eu lembro, foi muito legal, assim, foi um impacto muito grande, porque realmente eu cheguei em casa aquele dia e minha mãe falou, olha, eu estava ouvindo na rádio e eu fui lá e tal, né, e contou. Na verdade, quando ela conversou com o pastor, ele falou que quer falar com você, né? Eu falei, pô, mas tudo bem, eu ia sempre para apoiar, tentando apoiar minha mãe, então a gente foi em diversas igrejas evangélicas, a gente foi em diversas religiões, e em qualquer lugar de São Paulo, no interior, a gente ia, minha mãe ouvia alguma coisa, ela pode ajudar, a gente ia lá e a gente tentava achar, bom, vou lá. E eu olhei e comecei a entender, falei, realmente, assim, tudo fazia sentido, né? Então o que ela passava, o que a gente passava, o que a gente sofria, tudo que aconteceu na nossa vida, realmente fazia sentido. Não é Deus. Deus é o que eu estava falando. Poxa, por que eu mereço tá sofrendo, a nossa família tão destruída? Como é que Deus vai presentear a gente sendo bom, justo, correto, dessa forma? Então, não é Deus. As pessoas, elas não entendem que se há uma vida de má qualidade, maldade, injustiça, sofrimento, isso não pode vir de uma fonte boa. Basta raciocinar, não é? É claro para a gente hoje, né, que infelizmente as religiões de forma geral, elas incutem na cabeça das pessoas esse pensamento, não, que o bem e o mal vem de Deus. O bem e o mal vem de Deus. Se você está bem, graças a Deus. Se você está mal, graças a Deus, né? Então, não reclame, porque você não sabe de nada. Então, nós ficamos sem ação. A pessoa que está sofrendo fica sem ação, ela não tem para onde correr. Ela vai fazer o quê? Então se eu estou sofrendo é Deus que quis assim, é o meu karma, é a minha cruz, enfim. A pessoa não tem opção. Quando vocês vieram, quando a senhora veio e ouviu que havia um outro lado, não, peraí, isso aí não vem de Deus. Isso aí tem um outro problema, tem uma outra raiz. Então ali vocês puderam redirecionar o foco de vocês para o problema. Agora vocês tinham um inimigo. Agora sabia onde estava a situação. Onde colocar raiva, onde colocar o ódio. A gente começou a ver de onde vinha, né? Uhum. Então eu comecei a ver, não, comigo que não vai ficar. Então toda aquela raiva, aquele ódio, eu comecei a colocar contra o que estava realmente causando. Uhum. E foi aí que a gente começou, assim, de uma forma rápida, a gente começou a ver uma mudança, uma diferença. Antes, assim, fez tantas coisas e demorava, fazia tanta coisa, não acontecia nada. Uhum. Nada, só piorava. A situação ia de mal para pior. E ali, assim, incrivelmente, em pouco tempo a gente começou a ver mudança. Como foi, doutora Eunice? Então, eu acho assim, para mim, né, por causa do meu orgulho, né, isso atrapalhou muito. Foi um processo, né, a conversão. Não foi assim de uma hora para outra. Eu sempre ficava questionando, uma posição muito crítica. Então, não foi rápido justamente porque não é que nem Jesus falar, que nem uma criança, né, para receber o reino de Deus. Então, eu ficava e volta e meia eu melhorava, dava uma piorada, ia falar com o pastor, eu alugava o pastor todo dia, eu ia de segunda a segunda. Uhum. E eu ia lá, tinha uma dúvida, eu ia lá, lia a Bíblia, chegava lá, pastor, o que é isso que está escrito assim, assim, assado e tal? Aí eu ainda queria misturar a psicanálise, quando Jesus fala que os piores inimigos estão dentro da sua própria casa, está falando do eu, do superego, do ego, aquelas coisas todas. Aí o pastor falava assim, bem franco, olha minha senhora, se a senhora não entendeu, é porque não é para entender, porque quando Deus fala muito claro. Aí a senhora vai entender, uma palavra já muda. E aí a senhora só fica chorando, não deixa Deus agir.
Então, eu nem entendia como é que era Deus. Aí eu falava, mas como Deus agir? Mas se a senhora fica só chorando e não deixa Deus agir, porque a senhora fica segurando no sofrimento. Se a senhora não crê em Deus, que Deus está agindo e fica se segurando no choro, aí eu comecei a entender mais. Então foi um processo muito difícil para mim, que me achava muito inteligente, muito sabida. Aí eu vi que eu não sabia nada. Peguei e joguei tudo quanto é livro que eu tinha de autoajuda, disso, daquilo e tal, e comecei a querer entender mais. Começou a abrir a visão do mundo espiritual de uma maneira que eu jamais imaginava. Então essa que foi a mudança. Ainda aprendo muita coisa, todo dia aprendo alguma coisa, mas assim, na hora que eu resolvi largar a sabedoria, né, do mundo, e me entregar assim para Deus, eu quero entender, eu quero que o Senhor haja na minha vida. Aí começou todo um processo de reconstrução, né, interior, de cura da depressão. Eu joguei todos os medicamentos, mas tudo que eu tinha, assim, eu tinha um montão de medicamento. Medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento antidepressivo, ansiolítico e tudo mais. Joguei tudo e eu falei, eu não quero nem saber se vai dar alguma reação, porque você não pode suspender de uma hora para outra. Naquela hora eu realmente tomei uma atitude de fé. Deus vai ter que agir na minha vida, não pode dar nenhum efeito colateral. Joguei tudo e vou cortar abruptamente meu tratamento. E aí eu comecei uma evolução. Quer dizer, a senhora teve que se desarmar do orgulho e daquela chamada sabedoria que a senhora havia adquirido nas religiões, na psicanálise e tudo mais, que não resolveu nada para a senhora. Se desarmar disso e entender, eu não sei nada, eu quero aprender. Porque uma coisa muito importante que eu vejo muito acontecer, doutor, e repetiu-se na história da senhora, é que eu vejo muitas pessoas capazes, especialmente as pessoas mais profissionais, pessoas estudadas, fizeram faculdades, têm experiência, enfim, profissionalmente falando, pessoas que são de alto nível. Essas pessoas cometem um erro muito grave, que é querer transferir esse alto nível de conhecimento e capacidade na profissão para o lado espiritual. Como se uma faculdade desse à pessoa o entendimento espiritual. Eu vou dar um exemplo, estou entendendo bem assim. Eu já tinha me convertido, realmente eu tive um encontro com Deus, demorou 1 ano e meio, mas graças a Deus, né? Eu tive um encontro assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. E aí eu comecei, depois de um certo tempo, o pastor convidou eu a entrar na evangelização e comecei a evangelizar na antiga FEBEM. Eu ia com uma amiga minha, né, a Francisca. E uma vez ela estava falando com um menino lá. Não, você acha o meu Deus tão grande que fez reviver um vale de ossos secos e criou vida, criou tendão, criou músculo e tal, e passou aquela fé para o menino. E eu já achava que eu já sabia muito, né? Aí eu saí e falei, Francisco, mas de verdade, você acredita? Como é que um vale de ossos secos vai criar tendão, criar músculo? Eu já com aquele raciocínio de médica. Aí eu falei assim, eu acho assim que Deus faz a vida da pessoa, né, reviver, mas não literalmente, no sentido literal. Você crê? A senhora não crê, não? Aquele sotaque de cearense. A senhora não crê, não? Eu falei, não, eu creio que Jesus, né, ressuscita as pessoas, cria vida. Mas assim, no sentido literal que está escrito? É claro, doutora. Aí eu fiquei pedindo para Deus, meu Deus, eu quero ter essa fé que ela tem. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, assim, uma coisa pura, né? Porque aquela coisa, quem tem fé para comer legumes, come legumes. E aí eu só tinha fé para comer legumes. E ela assim, a senhora não crê, não? Pois é. Ela já tinha, então, estava mais avançada na fé do que a senhora nesse sentido, né? Mas ela tinha o coração puro, né? Exato, porque as pessoas têm que entender que elas podem ser muito capazes para algo e ignorantes, totalmente ignorantes para outras coisas. Aliás, isso é o que mais acontece. A senhora, eu não entendo nada de medicina, a senhora é capacitada na medicina e eu não sou. E eu tenho que admitir a minha ignorância. Se eu fico doente, eu tenho que ouvir a senhora. Isso é óbvio.
Agora, as pessoas, às vezes, elas estão sofrendo, gemendo e elas consideram o seu PhD, elas consideram as suas graduações, os seus diplomas e não querem ouvir conselhos de quem entende mais do âmbito da fé, do âmbito espiritual, do que elas. E aí elas perdem. Eu fiquei imaginando aqui, se a senhora tivesse visto a placa da igreja no dia que a senhora foi. Eu não teria nem entrado. Depois que eu fiquei sabendo que era a Igreja Universal, eu não tinha nem coragem de entrar. Eu tinha vergonha naquela época. Eu falei, meu Deus, eu estava lá em Pinheiros, né? Me formei lá na USP, e tinha muitos colegas por aí. Imagina se um colega meu vai me ver entrando nessa igreja, né? Aí eu falei, eu resistia, não, eu vou para outra e tal. Mas aí eu voltava e eu pensava assim, não, mas... tudo faz sentido. Eu comecei a entender o mundo espiritual de uma maneira mais clara, né? E então no começo eu entrava meio que disfarçada, assim, entrava correndo para que ninguém me visse entrando na Igreja Universal. Que era uma forma de ignorância, porque o preconceito é uma das maiores formas de ignorância que existem, né? E a senhora é uma pessoa culta, mas ignorante no sentido do preconceito. Então imagine, por uma questão de preconceito, se a história mudasse um pouquinho ali, se a igreja tivesse colocado a placa, talvez, alguns dias antes, a história de vocês seria totalmente diferente hoje, por causa de um preconceito, não é? E hoje eu creio que foi a mão de Deus, graças a Deus. Ele me ama tanto que me encaminhou para um lugar que estava reformando, conhecendo toda a minha, né, a minha deficiência, e aí, graças a Deus, eu encontrei. Vem aí, Namoro Blindado, um novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Meus namoros nunca dão certo. Estou namorando há 1 ano e ainda não sei se ele é a pessoa certa. Namoro Blindado, para você já começar certo. Em breve, nas melhores livrarias. Às vezes, começar um novo relacionamento pode ser dolorido. E isso acontece porque você não está inteiro por si só e anda de alguma forma preso ao passado. Aqui, na Terapia do Amor, você vai descobrir como mudar essa situação. Você deixa de crer naquela pessoa, você não tem fé que aquela pessoa vai mudar, que aquele relacionamento tem futuro. Então você para de investir no relacionamento. São estas lições que o Renato e a Cristiane trazem em cada palestra. E o resultado na vida das pessoas é surpreendente. Hoje em dia, acho que todos os casais têm alguns problemas de relacionamento. É difícil o convívio a dois. Vir aqui e tentar absorver todos esses ensinamentos que passam para nós, para o nosso dia a dia. Então, a gente está muito feliz com isso. Eu era do mundo, não sabia o que era amor de verdade, já passei por várias dificuldades. E até mesmo quando eu conheci ele, para mim, eu não consegui me entregar inteira, porque eu não confiava mais em homem nenhum. Aprendi um pouco da confiança, né, em ter, aceitar, a ouvir e também a compreender as pessoas, né, tanto o meu lado quanto o dele, e ter um casamento melhor, né, sem brigas. Eu vim após uma separação muito turbulenta. Ele foi embora, ele falou que não voltava nunca mais. Foi uma discussão muito feia. E aí ele foi embora. Eu tentei suicídio 5 vezes. E aí nós temos 2 filhos, então passou na minha cabeça também eu matar meus filhos e acabar me matando também para acabar com a história. Eu sou muito ciumenta, né? Tô restaurando essa parte aos poucos. E eu era muito imatura. E aí eu fui me tratando, eu fui cuidando de mim, fui gostando mais de mim. Quando uma pessoa deixa de ser interessante, quando ela deixa de se valorizar, quer dizer, ela se inferioriza, ela se torna uma pessoa, ao invés de interessante, ela se torna uma pessoa difícil, complicada, uma pessoa desagradável. Ela provoca um vácuo, um vazio que pode ser preenchido por alguém ou por alguma coisa. E para surpresa da Maria Deise, após praticar essas lições, o marido até pediu para reatar. Chegou, conversamos, ele pediu para voltar. E aí ele voltou, eu continuei vindo, venho ainda. E aí agora nós estamos num casamento melhor, né? Numa situação financeira também melhor. E aí agora nós 2 andamos lado a lado. Nosso casamento agora tá muito bom.
né? Eu venho toda quinta-feira para ser tratada, porque você não pode parar. Você tem que continuar para você ir aprendendo. E ele não, como ele viu minha mudança, ele acabou mudando também. E não é só isso. As lições servem para diversas dificuldades que o seu relacionamento esteja enfrentando. A Camila e o Eduardo vieram pela primeira vez na palestra atrás desses direcionamentos. O assunto de hoje foi muito interessante, tanto que antes de escolher vir no dia de hoje, ele foi postado algumas coisas sobre o tema, que seria sobre o passado, para você aprender a levar ele em consideração, mas olhar ele de outra forma. E foi muito válido, aprendemos a fazer do nosso passado referência, não residência, e foi muito importante. Espero levarmos isso adiante, né, nos dias. Sim, com certeza. E foi que nem ela falou, né, a gente aprendeu a olhar para o passado, mas não como uma forma de, sabe, mais de um aprendizado e levar para, assim, para hoje em dia uma vida melhor e como aprendizado mesmo. E eles chegaram nas palestras, pois queriam aprender ainda mais após praticar todas as lições do livro Casamento Blindado. É interessantíssimo, aprendi muita coisa, inclusive como olhar, por exemplo, prestar mais atenção na sua companheira, respeitar mais o espaço, nem sempre o homem, como às vezes o homem sempre acha que tem razão e eu aprendi muito quanto a isso, entendeu? É bem bacana. Eu li alguns capítulos do Casamento Blindado que foram de grande ajuda em questão de procurar dar mais atenção, compreensão, companheirismo, e todos os capítulos têm uma sementinha para plantar no relacionamento. Participe da Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado, nesta quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Bom, o que vocês dizem depois desse evento aí que a sua mãe se encontrou, se libertou da depressão, de todos aqueles fantasmas? Qual o impacto disso? A gente falou do impacto da separação, né? Agora vamos falar do impacto do bem na vida de vocês. Apesar dela ter se transformado muito, a gente começou a conversar, porque eu brigava muito com ela comigo, por motivo, sem motivo. Era muita briga, muita discussão. A gente conseguiu se entender, ter um relacionamento bom, mãe e filha. A gente, em casa também, tudo melhorou. Tudo começou a ser muito melhor, mais harmonia. Apesar disso, eu não tive esse entendimento espiritual. Não fui na igreja com eles. O dia que eu fui, eu não gostei. Achei totalmente absurdo. E eu terminei o colegial, comecei faculdade, comecei a me alimentar de filosofias do mundo. E eu era totalmente cética mesmo. Eu achei que ela melhorou, mas eu não tratei isso espiritualmente, não tinha esse conhecimento e não achei que era por causa do problema espiritual. Não tive esse entendimento no momento, eu demorei bastante para ter. Foi bem mais para frente que eu fui aprender, passei tudo que ela passou, eu acabei passando também. Né? Por problemas particulares meus que eu fui buscar Deus bem mais para frente, conhecer a fé. No momento não. Apesar de eu realmente, ela se transformou, eu identifiquei isso, mas eu não correspondi, que foi por causa da ida dela à igreja, na época. Eu não queria, eu até aceitei em outras igrejas, mas na Igreja Universal eu também não queria ir. Por causa do preconceito? Por causa do preconceito. Eu achava que não era pra gente isso. Assim, não era o lugar certo. Que eu gostava de ler a Bíblia, gostava de ir nas outras igrejas da palavra, mas não gostava da ideia de começar a frequentar a Igreja Universal. Isso por quê? Porque você acreditava no que se falava na mídia? Eu acreditava e também eu nunca fui uma pessoa religiosa. Até na minha família, acho que ninguém era, então não buscava isso. Então se tivesse que ir numa igreja, não uma igreja assim radical. Uma mais light. Mais light. Uma mais light, exatamente. Que eu vi que não ia resolver o meu problema. Depois eu vi, porque busquei, sofri e vi que de teorias e igrejas light não ia resolver o meu problema. Foi na Igreja Universal que eu encontrei a Deus. Então, esse trabalho que você pensava ser radical assim e tal,
abaixo de você, né? Ele te ajudou como? Como que você desenvolveu a sua fé de uma forma que mudou a sua vida depois? Primeiro que eu passei por um processo também de libertação, né? Tudo que havia errado dentro de mim foi uma libertação mesmo. Todos os traumas, sentimentos ruins, eu perdoei, eu tirei as mágoas, passei a ter um relacionamento com Deus. Antes eu tratava Deus como uma coisa muito distante, encarava Deus como religião. Depois eu descobri que Deus não era religião, que eu poderia ter um relacionamento com Ele. Foi nisso que eu aprendi na igreja. Eu comecei a ler a Bíblia e ter outro entendimento. Aí eu conseguia ver Deus falando comigo mesmo. Não assim uma teoria, não assim versículos que não tinha nada a ver comigo. Aí eu comecei a ter esse relacionamento com Deus. Aí fui aprendendo mesmo a praticar a fé. Então foi ali que você conseguiu superar aquelas sequelas do passado, de insegurança, de medo de acontecer com você o que tinha acontecido com a sua mãe. E tudo isso que você carregava dentro de você, hoje foi eliminado, foi cancelado? Foi totalmente cancelado. Depois eu fiquei assim, conheci meu marido na igreja depois e já era uma nova pessoa. Então eu não tinha mais inseguranças, dúvidas, traumas. Aí eu realmente já estava preparada para um novo relacionamento. E você, Isabela? Então, eu não tive esse preconceito, né? A minha mãe levava, eu ia, mas conforme eu fui entrando na adolescência, me interessei mais pelas amizades, né, da escola, do que na igreja. Achava que não tinha pessoas parecidas comigo. Então eu respeitava, sabia o quanto tinha tido efeito na vida da minha mãe, sabia que a verdade estava ali, mas não me entregava 100%, não fazia amizade nenhuma, não participava. Ela me chamava, às vezes eu ia, mas às vezes não ia, então não levava muito a sério. Só depois de sofrimentos na minha vida, que ainda bem por causa da experiência da minha mãe, foi encurtado porque eu já sabia a porta que eu deveria ir. Então lá eu encontrei tudo que eu precisava, né? Tudo aquilo que faltava, que se eu não tivesse uma referência de esposa, lá eu encontrei pessoas que eu poderia me espelhar. E aprendi nas palestras do amor, nas reuniões. Hoje parece que não faz falta, porque eu já me graduei nisso, né? Então me preparei e falei, não, agora eu estou pronta para ser a pessoa certa para alguém. E encontrei também, busquei dentro daí, né? Falei, não, agora eu tenho que encontrar a pessoa compatível com quem eu sou hoje. E encontrei dentro da igreja e me casei, tive filhos. Hoje a minha história é totalmente diferente. Sou muito feliz. Excelente. Guilherme? Eu olho assim, poxa, eu sou feliz. Se eu fosse resumir, eu falo assim, poxa, todo mundo, um montão de gente tentou ajudar a gente. Assim, religiões tentaram, família, amigo, ninguém conseguiu. Assim, e tudo que a gente fez certo, nada deu certo. Tudo que a gente fez certo, nada deu nada pra gente. E aí a gente chegou na Igreja Universal, aí, é que nem a Isabela falou, tirando tudo. Deus deu tudo. Jesus assim deu tudo. Eu lembro que quando comecei assim, ver que assim, encontrei aonde eu posso, poxa, eu nem sei o que dá, o que fazer, não tinha nada, porque a nossa vida é uma porcaria, né? Não tinha nada para dar, a gente brigando com o proprietário para pagar aluguel, né? Então a gente foi num lugar que a gente começou a receber tudo. Então eu ficava assim, até revoltado quando eu começava a falar assim com a Estela, com a Isabela. Eu queria todo mundo na minha casa ali. E hoje eu olho e falo assim, poxa, eu sou feliz, né? Então elas são casadas, têm filhos, parte financeira delas, todo mundo é tranquilo, eu sou bem casado. Eu falo assim, olha, tem muito mais pra gente ganhar, muito mais pra conquistar, mas sempre assim, tentando devolver pra Deus tudo que Ele deu pra gente. Então assim, eu coloco assim, eu não devo nada pra ninguém. Não devo nada pra família, não devo nada pra amigo. Se gosta, gosta, se não gosta, não gosta, porque tentou, não ajudou. A verdade é essa. Mas Jesus deu tudo. Tudo que eu precisava Ele deu.
Então, cada vez eu quero até mais para poder, talvez, dar um retorno para ele. Então, assim, eu resumo isso. Hoje eu tenho paz. Hoje eu sou feliz. Assim, eu devo tudo a Jesus, devo tudo à Igreja Universal. Sem dúvida. E, de uma forma curiosa também, né? Nada disso teria acontecido se não fosse o problema que a senhora passou lá atrás, não é? Quer dizer, a gente sofre, chora, mas depois a gente vê, né, que na tela que Deus desenha as nossas vidas, né, a gente não entende um pontinho quando a gente está olhando só assim no pontinho, mas quando a gente olha depois que ele terminou, é uma obra de arte, né? Uma obra de arte. Hoje eu dou graças a Deus do sofrimento que eu passei, porque para quebrar o meu orgulho, só eu sofrendo daquele jeito. E exatamente na área onde realmente eu ia sofrer como eu sofri, porque nas outras áreas, meio que com diploma, com isso, com aquilo, eu iria me garantir. Mas como houve uma destruição total, se não fosse isso, eu nunca teria ido buscar a Deus com tanta sede. Mas eu buscava, assim, quando o pastor falou, a senhora tem que ter um encontro com Deus, a senhora tem que conhecer a Deus, ser batizada pelo Espírito Santo. Mas o que é isso, né? Aí, bom, eu até falava, mas tá bom, se quando eu for batizada com o Espírito Santo, o que vai mudar? Primeiro, a senhora não vai ser uma pessoa com tantas dúvidas. Naquela hora eu falei assim, puxa, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, né? Com muitas dúvidas. Nada assim eu achava que era absoluto, sempre é relativo. Não, se eu olhar desse lado, tem uma interpretação desse outro lado e tal. Então, era assim que eu raciocinava. E quando o pastor falou assim, puxa, uma pessoa, uma Eunice sem dúvida, vai ser um milagre mesmo. Então eu comecei a buscar, né? Aí depois eu comecei a ver os valores absolutos, inquestionáveis, não é nada relativo. Amor é absoluto, compaixão é absoluto, a bondade, a paciência, né? O domínio, tudo isso aí não tem nada de relativo. Então eu quis isso, busquei, graças a Deus eu encontrei uma paz também, além da cura da minha depressão, das crises de pânico, o que me afligia também era a vida financeira. E eu lembro muito bem que eu ficava fazendo continha e tal, né? E aí, não, eu vou questionar a pensão, isso, aquilo. E aí o pastor falou assim, senhora, olha para o céu, olha o tamanho de Deus. A senhora vai ficar brigando por causa de uma merreca? Foi exatamente essa palavra que ele usou. Olha o tamanho de Deus, né? Então eu comecei a aprender a agir a fé. E eu lembro que numa fogueira santa, foi muito para mim, assim. Eu queria aprender a depender de Deus. E o pastor falou assim, tem gente que põe toda a confiança no dinheiro que está guardando, né? E eu sempre guardava um dinheiro para alguma coisa que acontecesse, uma desgraça. Se eu morrer, ou se o meu filho ficar doente, como é que eu vou fazer? Então tinha um dinheirinho guardado. Aí quando ele falou isso, eu falei, é verdade, né? O pastor falou assim, em vez de crer em Deus e a confiança em Deus, fica já profetizando a desgraça e guardando dinheiro para uma desgraça. Aí eu pensei, é verdade. Então foi assim, naquele sentido assim, olha, eu peguei tudo que eu tinha assim guardado e eu peguei, entreguei no envelope e falei, olha, meu Deus, a minha vida agora está nas tuas mãos, a vida financeira, a vida da minha família, não pode acontecer nada. Eu creio que o Senhor vai estar cuidando da gente. Isso mudou, né? Isso mudou porque não passou 2, 3 meses, eu estava ganhando 20 vezes mais do que eu tinha depositado, uma poupança de vários anos, e aí começou assim a surgir muitas oportunidades na minha vida financeira, né? Eu mudei até de especialidade, eu fiz a área de imagem, comecei a fazer ultrassonografia, densitometria óssea, depois eu comecei a comprar equipamentos de densitometria óssea, enfim, comecei a ganhar muito mais. Muito mais assim do que eu ganhava, não precisava ficar
disputando merreca, e eu vi a grandeza de Deus. Fora, assim, né, aquela confiança de que os meus filhos estavam, assim, todos cuidados por Deus. Isso me deu, assim, uma paz, uma tranquilidade, né? Eu vivia, assim, com muita angústia, preocupada com o futuro. Eu falei, agora eu não quero nem saber, agora Deus que cuide de mim e dos meus filhos. Aquele medo que a senhora tinha, né? Deus veio, encontrou a senhora e disse, olha, não se preocupe, eu vou cuidar da senhora e de você e dos seus filhos, né? Quer dizer, então, aquele temor, Deus tirou também, né? Estão todos aí, todos criados, felizes, bem-sucedidos e nada de ruim aconteceu com eles. Bom, para encerrar, eu gostaria de pedir então às mulheres que falassem um pouquinho com as mulheres que estão nos assistindo sobre este conceito de mulher forte, mulher ser forte, mulher mais forte. O que é mulher forte na opinião de cada uma de vocês? E que força vocês podem passar dessa experiência de vocês para essa mulher que está talvez se sentindo enfraquecida, sem forças, como a senhora ficou naquele período. Qual é esse conceito que vocês podem passar para elas? Bom, eu acho assim, a mulher ela tem uma tendência a querer ajudar, né? A dar, é meio que natural cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa. E eu acho assim, a força que a gente tem que ter é essa dependência de Deus. Aprender a depender de Deus, porque aí você depende de um ser muito amoroso, de um amor infinito, fiel, né? E isso dá uma tranquilidade, uma paz, uma força para que a gente possa caminhar o dia a dia, né? Independente do que pode acontecer na vida, independente da política, independente da situação financeira. Enfim, eu vejo isso, a gente buscar a ser totalmente entregue a vida da gente a Deus. Aí, a partir daí, eu acho que a gente se torna uma mulher forte. A mulher forte, ela busca forças em Deus e é diferente do homem, né? Eu acredito que a mulher já foi criada forte, né? A mulher tem o poder de, como minha mãe falou, né, uma família, de conseguir levar uma família. O homem já teria muito mais dificuldade, né? A mulher já consegue, ela tem força para fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, cuida do filho, faz comida, atende telefone, enfim. Então a mulher, ela, pela natureza dela, ela já é forte. Então você que está enfraquecida, tem que buscar o autor da sua vida, né? O autor dessa força que vem de Deus mesmo. Eu concordo com que elas falaram e acho que a mulher forte realmente só pode ser forte se ela buscar em Deus, porque a mulher tende a ser mais emotiva. E eu acho que muitas mulheres cometem esse erro de ir pro lado do sentimentalismo, de ficar chorando, se lamentando. E eu acho que ela realmente só pode ser forte se ela buscar a força dela em Deus. Aí sim ela consegue equilibrar o trabalho, a família, os filhos, a vida dela pessoal e assim ser feliz. Ok, eu quero agradecer a doutora Eunice, a Isabela, a Estela e o Guilherme pela história de vocês, por compartilhar aí a vida de vocês tão abertamente e com certeza quem está em casa aprendeu lições valiosas. Muito obrigado a vocês. Maravilhosa história da doutora Eunice. E você também pode ser essa mulher mais forte, ser uma pessoa abençoada na sua vida amorosa e familiar. Nós vamos ficando por aqui, mas antes disso temos um recado do nosso casal da Terapia do Amor em Jundiaí. Olá, Renato e Cris, tudo bem com vocês? Nós estaremos nesta quinta-feira aqui na Terapia do Amor em Jundiaí, às 9, 15 e às 18 horas. O endereço é Avenida Doutor Cavalcante, número 820, Centro de Jundiaí. Até lá. Tchau. Vem aí, Namoro Blindado, o novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Meus namoros nunca dão certo. Estou namorando há 1 ano e ainda não sei se ele é a pessoa certa. Namoro Blindado, para você já começar certo. Em breve, nas melhores livrarias. Bem-sucedidas por um lado e infelizes do outro. A verdadeira força não combina com a infelicidade. A verdadeira força não leva à solidão, mas à união. Não leva à independência, mas a saber de quem ela pode depender.
não leva a uma submissão cega, mas a uma missão clara ao lado de quem a ama. Uma mulher forte sabe ser as duas coisas, gentil e enérgica, suave e poderosa. Na Terapia do Amor, evento especial, Mulheres Mais Fortes. Aprenda como se tornar uma mulher forte e feliz no amor. Dia 21 de abril, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros, ainda casados, têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. I can see his feet. He can save me anytime from this little life of mine. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu já estou aqui com a minha boadrasta. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que através desse convite venha selar um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tinha meio que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos.
com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Show. It's the most intelligent show on television.